Bom dia, Rodrigo, Fran, Ju, Teimara, Ministério da Família aí, a IBA, Natália, Júnior, Pastora Edna, que bênção. Estou acenando aqui para a Pastora Edna, minha mãe também entrou. Bom dia, Raquel, bom dia, Sheila, bom dia, Cláudio. Bom dia, pai, também entrou aqui. Que bom, nós estamos começando o nosso dia na presença do Senhor. Bom dia, Juliana, Lawrence, meu primo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alan. Com certeza a Aline deve estar do lado do Alan aí também. Bom dia, Aline. Como é bom começar o nosso dia na presença do Senhor, né? Nós estamos todos os dias às 7 horas da manhã aqui, lendo a palavra de Deus, tentando compreender quem Cristo é através do Evangelho de Marcos, e você pode convidar o seu amigo, convida o seu amigo aí, os seus familiares para estarem aqui juntos com a gente, podendo ler a Escritura, entender a Escritura, quem Cristo é. Eu acho que isso é uma dádiva, acordar de manhã buscando a presença de Deus, isso é um presente. É um presente para a minha vida, é um presente para a sua vida, é começar o dia completamente diferente. O pastor Rafael entrou aqui, deixa eu acenar para ele. Bom dia, meu amigo. É completamente diferente, completamente diferente. Bom dia, Simone. Começar na presença do Senhor, que bênção é começar na presença do Senhor. Então eu quero orar com você neste momento. E nós vamos falar com Deus, pedindo a Deus que Ele fale conosco, Os nossos corações estão em profunda expectativa. Bom dia, Grace, minha prima também está aqui. Nossos corações estão abertos para receber a palavra de Deus. Seu coração está aberto? Eu creio que sim, Eu creio que os nossos corações estão numa grande expectativa para receber a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo teu amor. Deus, todos os dias a gente consegue perceber o teu cuidado em nossas vidas, em cada detalhe, o pão que a gente come de manhã, ó Deus, o nosso trabalho, a nossa família. Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelos pequenos detalhes que provam esse amor, que provam esse cuidado, que provam essa graça. Deus, muito obrigado por esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Gente, quero conversar com vocês hoje sobre a tentação de Jesus. Esse texto é importante, eu quero ler para vocês a palavra de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 1, continuando a nossa exposição do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Eu vou ler para você, para que você também acompanhe aí de onde você está, seja indo para o trabalho ou na sua casa. Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. Veja o símbolo, inclusive da experiência do deserto, os 40 anos atravessados pelo povo impenitente de Israel, reclamão. Diz a palavra de Deus, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Os anjos o serviam. Gente, 2 versos apenas, mas com uma mensagem incrível. O Espírito o impeliu para o deserto. Ele permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ele estava com feras, mas os anjos o serviam. Sabe o que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
são os evangelhos chamados sinóticos. Por quê? Porque eles precisam ser estudados em conjunto. Há peculiaridades nesses três evangelhos que nos mostram que há uma codependência entre estes evangelhos. Quando você lê o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, você observa nitidamente muitas semelhanças, as narrativas, a forma como esses evangelhos vão se desenvolvendo, Cristo saindo da Galileia, entrando em Jerusalém, morrendo na cruz. Há uma intenção geográfico-teológica por detrás da construção desses três evangelhos. Muitos, por exemplo, disseram que o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Mateus e Lucas utilizaram-se de Marcos um documento a partir do qual escreveram. Então há uma dependência, eu diria, uma codependência entre esses três evangelhos. Eles possuem diferenças também, semelhanças, e isso acaba trazendo certa curiosidade aos leitores. Agora veja, estes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles dizem a mesma coisa sobre a tentação. Marcos capítulo 1, verso 12, diz assim: o Espírito o impeliu. Olha quem está por detrás da tentação de Jesus no deserto. O Espírito o impeliu para o deserto. É como se o Espírito quisesse que o Filho, quisesse que Jesus atravessasse essa experiência desértica, a condição desértica que nós temos falado aqui desde o primeiro dia. Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Mateus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. E quando você abre no Evangelho, isso está em Mateus capítulo 4. Quando você abre em Lucas capítulo 4, verso 1, diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Veja só como que Lucas diz: Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então vejam, os três evangelhos estão dizendo a mesma coisa. O Espírito o impeliu. Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. 40 dias. Imagine 40 dias no deserto. Bem, tem uma coisa interessante em Marcos. Lá na cena do batismo, diz que o Espírito Santo desceu, o céu se rasgou, nós falamos sobre isso, e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Há uma preposição grega aqui, eis, que significa que esse Espírito entrou nele, entrou em Cristo, o encheu completamente. Diferentemente das experiências do Espírito que os antigos hebreus lá no Antigo Testamento faziam, aqui esse Espírito entra definitivamente em Jesus. O Espírito Santo o batiza, o enche de sua presença. Olha que coisa. E veja, toda a vida de Jesus, especialmente o Evangelho de Lucas mostra isso, é uma vida embebida pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi concebido no ventre de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, pela força do Espírito. O seu batismo, mais um sinal da força do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele foi batizado, ele foi embebido do Espírito Santo. Sua vida inteira é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Toda a caminhada de Jesus no Getsêmani, Marcos nos diz que Jesus, no meio da dor, ele orou o Abba, ou seja, o próprio Espírito o acompanhou nos momentos mais dolorosos, mais difíceis. Veja, Jesus era completamente cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi guiado, veja
Vejam aí mais um escândalo do Evangelho. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Sim, pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar, pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, como diz Efésios capítulo 2. Aquele que usurpara o controle do mundo. Então, nós estamos aqui diante de um texto que revela já uma batalha cósmica. O Espírito o conduz imediatamente após aquela belíssima cena do seu batismo, do seu enchimento total do Espírito, à experiência desértica, ao deserto, para ser tentado numa batalha cósmica contra Satanás. Lá, o autor de Hebreus, ele diz uma coisa interessante. O anônimo autor de Hebreus, ele diz no capítulo 4, verso 15, que ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. Ele não pecou. Mateus 4 é a grande batalha cósmica. Jesus e o tentador. Jesus e Satanás. E vejam as propostas. Em Marcos nós não temos as propostas, mas quando nós temos que ter um olhar sempre atento para esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também para João. Mas especialmente nesse texto, nós temos que ter um olhar muito atento para compreendermos o que esses textos estão dizendo sobre a tentação. Lá em Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, nós temos uma conversa. A conversa de Jesus, aliás, essa batalha cósmica de Jesus com Satanás. Veja, observem as propostas do tentador. Ele diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Esta é a primeira proposta do tentador. Observe comigo. Ele estava 40 dias jejuando com fome, o seu corpo sentia a fraqueza de um jejum que já durava 40 dias. Ele estava sendo tentado por uma proposta do diabo. Você está vendo essas pedras aqui? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É o que diz o verso 3 do capítulo 4 de Mateus. Uma outra proposta foi: o diabo levou a cidade santa, no pináculo do templo, na parte mais elevada do templo, e ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Vejam as propostas. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Uma segunda proposta é: no pináculo do templo, atire-te abaixo. Porque a palavra de Deus, ele cita, está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão. O diabo cita, o tentador cita a Escritura. Observe as propostas do tentador. E a terceira é: ele mostra todos os reinos do mundo, toda a glória deste mundo. E ele diz assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. As propostas do diabo, às vezes a gente observa em certos sermões contemporâneos, as palavras do diabo. Tudo isto te darei, o mundo te darei, você vai conquistar. São palavras mais parecidas com a do tentador nos textos da tentação, Mateus 4, Lucas 4, do que as próprias palavras de Jesus que nos impulsionam à cruz. Se você está a fim de me seguir, pegue a sua cruz e ande. A proposta do tentador é a glória. A proposta do tentador é a pirotecnia. A proposta do tentador é o show da fé. A proposta de Cristo é o sacrifício. A proposta de Cristo é o sofrimento, as implicações do Evangelho, a perseguição implícita no caminho de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos entender que certas mensagens contemporâneas mais se assemelham às propostas do diabo na tentação do que a proposta singular de Jesus. Jesus nos convidou a um caminho incrível, ao caminho
do Evangelho. O Evangelho pressupõe que todos nós valorizemos essa vida em direção à cruz. Sim, sim. A tentação de Jesus, eu observo também, não é uma mera formalidade. A tentação de Jesus não é uma mera formalidade literária, estilística nos evangelhos, não. Observe, depois de ser ungido pelo Espírito Santo de Deus, depois do Espírito Santo entrar nele, eis a expressão grega, enchê-lo de sua presença, o Espírito o conduz ao deserto. A grande batalha cósmica. Veja, não é mera formalidade. No texto da tentação, Jesus está vencendo o pecado, a morte e as próprias tentações. Além disso, Jesus no deserto, nos 40 dias, ele está mostrando que tipo de messianismo é o dele. Irmãos, a pergunta principal de Jesus no Evangelho é: quem eles dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês já repararam, nós vamos estudar isso mais à frente. Muitas vezes Jesus pede aos homens e mulheres com os quais ele se relaciona e cura, que eles mantenham silêncio diante da cura. Há um silêncio estranho no Evangelho, por exemplo, de Marcos, o chamado silêncio messiânico. Jesus está querendo, com esse silêncio, mostrar que tipo de messianismo é o dele. O messianismo de Jesus não é o messianismo pirotécnico. Os discípulos que o seguem precisam compreender qual é o tipo de messiado dele. Ele não está indo para Jerusalém ocupar o trono político, social, econômico de Jerusalém. Ele não é um zelote revolucionário, não. Jesus é um servo sofredor de Isaías. Ele é aquele que nos serve lavando os pés. É aquele que se humilha. É aquele que é obediente até, usando as palavras do apóstolo Paulo, até a morte de cruz. Lá em Filipenses, naquele grande hino, ao esvaziamento de Jesus. Esse é o tipo de messianismo dele. Sim, é o messianismo que nos mostra esse caminho do serviço. Eu me lembro de Pedro dizendo e rejeitando, no capítulo 13 de João, aquela cena belíssima. Jesus coloca uma toalha no ombro e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, não vai lavar. Bom, não vai lavar meu pé não. Bem, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então lave meu corpo inteiro. Calma aí, Pedro, segura sua onda. Calma. Veja só, é difícil compreender um Cristo que lava os pés. É difícil compreender um Messias que, ao atravessar o deserto no texto da tentação, não facilita as coisas transformando as pedras em pães ou se atirando do pináculo do templo nas demonstrações pirotécnicas do Evangelho. Veja, se o tentador vence na tentação, o Cristo dos Evangelhos se transformaria no Cristo apócrifo. Aliás, as nossas consciências hoje estão mais... as nossas consciências, observe bem, os nossos ouvidos estão muito atentos aos cristos apócrifos que estão sendo anunciados em alguns púlpitos do nosso país. Tenha cuidado. O Cristo do Evangelho que venceu o tentador, ele negou transformar as pedras em pães. Ele rejeitou a ideia de se atirar do pináculo do templo. Sim, ele rejeitou a glória do mundo, as propriedades do mundo, o dinheiro. Aliás, ele até disse que o dinheiro é mamão. Você tem que fazer a sua escolha. Veja a grandeza do Evangelho. Eu disse a vocês, a tentação não é mera formalidade, é a vitória de Cristo sobre a tentação, sobre o pecado e sobre a morte. Ele foi tentado, mas diz Hebreus capítulo 4, verso 15, não pecou. Ele não pecou, diferentemente de Adão.
E aí há um contraste incrível que nós precisamos entender. Um contraste incrível entre Adão e Jesus. Veja só. Em meio à fartura, Adão pecou. Sim, o jardim tinha tudo. Tudo. As mais belas árvores, árvores frutíferas. Sim, belas, rios, outeiros, montanhas, jardins, animais de todo tipo. O jardim do Éden, era a própria fartura, era o símbolo da abundância, da beleza. Sim, o pecado não tinha tocado o jardim. Sim, símbolo da fartura. Adão fracassou em meio à fartura. Cristo, envolvido pelo caos, pela fome, pela completa escassez, venceu. Esse é o contraste. No meio da fartura, Adão fracassa. No meio da escassez, do esgotamento de todas as energias. Este é o contraste que a gente observa nesta cena. No meio da escassez, Cristo venceu. No meio da escassez, Cristo venceu. Ele estava no deserto. A condição era uma condição de completo esgotamento físico, psíquico. 40 dias. Ele venceu. Ele não utilizou, entre aspas, uma tirania, porque no fundo, o que Satanás queria construir era um líder tirano, igual a ele. Mas Jesus não aceitou essa proposta. Ele venceu a tentação, ele venceu a tirania, a proposta de tirania, porque no fundo o seu messianismo era um messianismo de serviço, de amor. Sim, lavar os pés. O texto de Mateus 4 revela, Mateus 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, a narrativa da tentação mostra isso. Ele venceu a tirania. Ele ensinou o caminho, o serviço. Ele ensinou a cruz. Pegue a sua cruz e ande. Bem, Marcos diz uma coisa interessante. Diz que ele estava com as feras. Estava com as feras. Para mim, essa é uma referência direta às representações proféticas de Isaías, da era messiânica. Lá em Isaías capítulo 11 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, né? E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Veja só, estas são as representações proféticas da era messiânica. E quando nós observamos o que a palavra de Deus está dizendo, no texto da tentação, é justamente esta mesma imagem messiânica. Ele estava com as feras. Não é uma representação incrível? No meio daquela condição de profundo esgotamento psíquico, físico, ouvindo as propostas mais horríveis do tentador, veja, ele está ali convivendo com as feras. E diz mais o texto: os anjos o serviam. Estou vendo Mateus aqui, tanta gente boa, que bom ver vocês. Me perdoem porque acabou a energia e aí o vídeo travou completamente. Eu estou voltando aqui só para terminar o raciocínio. Bem, estava com as feras, uma imagem clara, uma representação clara da era messiânica, as crianças convivendo com a áspide, o lobo e o leão. Veja, né, a reconciliação de todo o cosmos. Imagem perfeita, aliás, relembrada pelo evangelista Marcos. Ele estava com as feras e os anjos o serviam. Ele estava sendo servido
pelos anjos, diferentemente do anjo caído que o tentou. Veja, irmãos, que o texto da tentação nos lembre que tipo de cristianismo precisamos viver a partir do Messias que confessamos. O Messias que confessamos não é o Messias pirotécnico. Este o tentador quis forjar no deserto, mas saiu derrotado. O Messias que confessamos é o Messias que negou transformar as pedras em pães, se atirar do pináculo do templo ou receber todas as glórias do mundo. Não, ele preferiu o caminho serviço. Ele preferiu lavar os pés. Ele preferiu ser obediente até a morte de cruz. Ele preferiu ser pendurado no madeiro, tornando-se maldição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma manhã incrível, incrível. E não só uma manhã, o dia inteiro, um dia inteiro na presença do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe durante todo o nosso dia. Que esse tempo que nós tivemos agora com o Senhor, ó Deus, na tua presença, diante da tua palavra, seja, ó Deus, durante todo o nosso dia. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos estar diante de ti, sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, às 7 horas da manhã. Convide os seus amigos, seus familiares, né? Quem estava aqui acompanhando a live teve uma interrupção. Quero pedir perdão. A luz caiu aqui do nada e aí teve uma interrupção. Mas eu vou tentar postar essas duas partes para que vocês tenham acesso, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos. Estou vendo tanta gente bonita aqui, tanta gente boa. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.